Errei de novo. E agora? Oi, amiga, como você está? Está bem? Pegue seu café, pegue seu chá, seu chocolate quente e venha conversar comigo hoje, que a gente tem um assunto muito importante para falar. Amiga, eu espero de verdade que você esteja bem. A minha semana foi muito boa. Antes, para não esquecer, curte o vídeo porque me ajuda demais. Pode ficar à vontade e, por favor, responda as perguntas que eu fizer. Errei, falhei, de novo. E agora? Querida, deixa eu te falar, se pra você isso é uma novidade que você errou, não deveria ser. Lágrimas. Não deveria ser, porque a gente precisa entender que eu e você, nós somos seres humanos. Nós somos seres pecadores. Nós somos seres que vivemos num mundo de pecado. Infelizmente, nós pecamos, nós erramos. E isso não deve ser uma novidade pra gente, no sentido de que é um fato até que Cristo volte e a gente seja levado pra glória. A gente pode até ter a intenção de fazer algumas coisas boas, mas infelizmente, algumas vezes a gente não vai conseguir por causa da nossa falha, do fato de sermos seres humanos limitados. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre si mesmo lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Esse versículo fala sobre como às vezes a gente tem vontade e a gente quer fazer o que é certo, mas infelizmente a gente acaba sucumbindo à nossa carne, a gente acaba se deixando levar pelo desejo do nosso coração, por causa do pecado que ainda está no nosso coração. E se pra nós, seres humanos, isso não deveria ser uma novidade, porque a gente tem o entendimento de que a gente ainda vive no mundo de pecado e que a gente ainda peca, pro Senhor menos ainda. Pra Deus não é novidade que você errou. Você pode até se surpreender com o fato de você ter falhado novamente ou de não ter conseguido de novo, mas se tem uma pessoa que não foi pega nem um pouco de surpresa com o seu erro, é o Senhor Deus. Às vezes a gente se choca, né, com algumas coisas que a gente é capaz de fazer ou capaz de não fazer, que acaba tudo sendo um erro. A gente acaba pensando, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, eu deixei de fazer isso, eu não deveria. Mas a verdade é que a gente não conhece nosso próprio coração, a gente não conhece o quanto a gente é capaz de errar. Mas o Senhor não se choca, o Senhor não se surpreende com o nosso coração, porque Ele conhece inteiramente as nossas intenções, os nossos desejos. Ele conhece o nosso coração. E aí olha o que a Bíblia fala lá em 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Olha o que a Bíblia fala lá em Salmos 139, do versículo 1 ao 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ainda a palavra não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, o Senhor conhece o que está no seu coração. Não é surpresa para Ele que você errou. Mas o fato de não ser surpresa para o Senhor que você errou não significa que Ele deseja que você continue nesse erro. E esse mesmo Deus onisciente, esse Deus que conhece todas as coisas e que conhece o profundo do seu coração, minha amiga, também é um Deus de perdão. É o Deus que enviou Cristo para morrer na cruz pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos erros, para pagar a nossa dívida. Deus é um Deus de perdão. Deus não é o seu inimigo, Ele não tá te apontando o dedo e passando na sua cara que você errou, que você falhou de novo. Deus, Ele não é mau para fazer isso, mas Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão. Essa semana eu escutei uma frase muito bonita e muito simples, que é: Deus é um Deus de recomeço. Isso é muito forte porque isso deve dizer quem nós somos. Isso deve fundamentar o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, as nossas decisões, as nossas atitudes. Olha o que a Bíblia diz lá em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Então, além de não ser surpresa para o Senhor que você vai errar, o Senhor ainda está aqui, presente, para renovar as misericórdias dele e fazer a gente poder recomeçar todos os dias da nossa vida. Gente, se essa demonstração de graça e misericórdia não enche seu coração, não te surpreende, não te dá uma alegria, não te dá forças e esperança, então nada mais vai poder fazer isso na sua vida. Essa é simplesmente a chance que o Senhor, minha amiga, tá te dando pra você começar de novo, pra você tentar de novo. E eu fico pensando em quantas e quantas histórias, claro, a gente tem as nossas histórias pessoais, mas em quantas histórias, em quantas vidas foram transformadas pelo Senhor a partir da sua misericórdia, da sua graça e do seu recomeço pra nossa vida, sabe? Pra vida das pessoas. E em cada recomeço a gente deve tentar fazer as coisas da forma correta. E a gente só pode saber qual é a
forma correta de fazer as coisas conhecendo mais o Senhor e conhecendo mais a sua vontade, que é através da Bíblia. O Senhor nos deu a sua palavra para que a gente obedeça, para que a gente siga, para que a gente se instrua e todos os dias a gente esteja um pouco mais apto a fazer a vontade dele. E a gente não consegue isso pelas nossas forças. E essa é mais uma coisa que a gente aprende lendo a Bíblia e orando ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 25, do 8 a 9. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Mas esperança, não tenho que temer, não tenho que sofrer, tenho que se celebrar e o que agradecer ao Senhor. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. O Senhor está completando uma obra em nós. Então, faz parte do processo a gente errar, mas também faz parte do processo a gente amadurecer e crescer em Cristo, entendendo qual é a vontade dele para nossa vida. A gente não deve permanecer o meio, porque Deus é um Deus de transformação e a gente deve sempre buscar e aprender do Senhor para que essa obra seja completa. Deus é um Deus maravilhoso. Eu espero que você consiga sentir isso aí, porque eu tô sentindo isso aqui agora. Essa alegria de saber que eu posso confiar em um Deus perfeito, apesar de que eu não sou perfeita, mas saber que ele vai completar a obra que ele começou na minha vida e na sua vida. Deixa seu comentário, compartilha comigo se você já passou por alguma experiência dessa. Se você sentiu a mesma alegria que eu nesse vídeo de lembrar desse Deus maravilhoso que a gente tem e de como é bom poder descansar e confiar nele, nesse amor. Eu tô muito feliz porque nesse momento Deus falou muito ao meu coração enquanto eu compartilho com vocês. E eu tô realmente grata. Espero que esse vídeo tenha feito alguma diferença no seu dia. E é isso. Um beijo e até o próximo domingo.